boa tarde a todos e a todas. Em nome do magnífico reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, professor Dr. Emílio Gomes, declaro aberta a sessão solene de atribuição do título de doutoramento honoris causa à pintora Graça Moraes. Vai usar a palavra o Sr. Reitor da Universidade, professor Emílio Gomes. Senhor Primeiro-Ministro, Dr. António Costa e sua excelentíssima esposa, Dra. Fernanda Tadeu, muito obrigado. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vila Real, Engenheiro Rui Santos e distinto amigo, cara pintora Graça Moraes, família da pintora Graça Moraes e seus amigos, Senhora Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, professora Isabel Ferreira, Senhor Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, professor Pedro Nuno Teixeira, Senhor Bispo da Diocese de Vila Real e distinto amigo António Augusto Azevedo, caro anterior reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, professor Fontinhas Fernandes, Senhor Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, Senhores Presidentes de Câmara aqui presentes, nomeadamente da Câmara Municipal de Bragança e de Vila Flor, Senhor Reitor da Universidade Fernando Pessoa, Senhores Presidentes do Instituto Politécnico, em especial ao Presidente do Instituto Politécnico de Bragança, Professor Orlando Rodrigues, Senhora Diretora Regional da Cultura do Norte, Professora Laura Castro, Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Vila Real, Senhores Deputados pelo Círculo Eleitoral de Vila Real e também deputado pelo Círculo Eleitoral de Bragança, Senhor Segundo Comandante do Regimento de Infantaria 13, Senhor Comandante do Comando Territorial de Vila Real da Guarda Nacional Republicana, Senhor Comandante da Polícia de Segurança Pública, distantes demais autoridades aqui presentes, Senhora Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, Senhora Diretora Regional de Agricultura e Pescas do Norte, Senhora Presidente do Conselho de Administração da Fundação Coa Parque, Senhor Diretor do Régia Douro Parque, Senhora Presidente da Fundação Casa de Mateus, Senhor Diretor Executivo do Conservatório de Música do Norte, caros doutores honoris causa pela Universidade de Trás-os-Montes aqui presentes, senhores professores eméritos, distintos professores, investigadores, professores eméritos e aposentados, cara equipa reitoral e senhor administrador, órgãos das escolas desta universidade, conselhos científicos e pedagógicos, direções de departamento e de curso, direções de centro de investigação, presidente da Associação Académica da UTAD e restante direção, caros doutores da UTAD e de outras universidades aqui presentes, senhores provedores do estudante e dos funcionários, demais autoridades, caros amigos, minhas senhoras e meus senhores. Por hábito, um reitor não fala numa cerimónia destas. E por isso eu serei o mais breve possível, porque me cumpre, em termos protocolares, dar-lhes as boas-vindas a esta cerimónia que muito nos honra. E, desde logo, um agradecimento muito especial aos padrinhos e ao decano desta universidade, o professor João Coutinho, mas um agradecimento especial aos padrinhos, à professora Raquel Henriques e ao professor Manuel Heitor, que aceitaram apadrinhar esta cerimónia e desempenhar função tão relevante. Hoje é um momento de alegria e de celebração, porque concedemos a mais elevada distinção universitária a uma portuguesa que se orgulha de o ser, em especial a partir da sua matriz e das suas origens transmontanas. Muito obrigado por ter aceito. A uma mulher e uma artista extraordinárias, que a todos nos orgulha. A UTAD, na sua matriz identitária de forte ligação ao território, cumpre o seu dever de honrar e distinguir os seus melhores. Senhor Primeiro-Ministro, muito obrigado pela sua presença.
nesta cerimónia de doutoramento honoris causa da pintora Graça Moraes. Agradecendo também a presença da doutora Fernanda Tadeu, que sabemos ser uma admiradora da pessoa e da obra da pintora. A presença do Sr. Primeiro-Ministro diz muito da forma como sabemos que olha ou se motiva para o território. Num momento particularmente delicado e exigente, este facto da sua presença deixa-nos ainda mais sensibilizados. E estamos convencidos que sairá desta cerimónia ainda mais motivado para, nos próximos anos, nos deixar a sua marca indelével no desenvolvimento global do país, como um todo coeso, em que cada parcela do seu território seja sempre a mais importante de todas. E sabemos que tudo fará para isso, porque é uma das suas grandes motivações. E Trás-os-Montes e Alto Douro faz parte desse todo, com o orgulho que aqui hoje celebramos. Eu próprio, que não sou originário destas terras, mas sou seu cidadão adotivo desde criança, mas no sangue dos meus filhos corre 50% destas origens. Sabe, Sr. Primeiro-Ministro, que poderá contar com o nosso empenho leal, solidário, neste desafio coletivo que é desenvolver Portugal. Cara Graça Moraes, tenho a sorte, a honra e a alegria de ser reitor desta universidade, neste momento que sei marcante para a sua pessoa. Sei que a partir de hoje irá honrar e prestigiar esta academia, com o empenho e dedicação que coloca nos atos que pratica em cada um dos seus dias. Seja muito bem-vindo à nossa academia. Muito obrigado a todos. O padrinho da homenageada, professor Dr. Manuel Heitor, fará de seguida o elogio à doutorada. Muito boa tarde a todas e a todos, e certamente na pessoa da Graça, do nosso reitor e do nosso primeiro-ministro e amigo António Costa, sintam-se todos cumprimentados. Não vou repetir a lista longa de individualidades que aqui está. Quando há cerca de 6 meses a Graça e o reitor Emílio Gomes me convidaram para fazer e insistiram para eu fazer esta apresentação, assumi este desafio com enorme risco, mas com uma extrema humildade. Risco porque não sou e não estudei História da Arte, mas também humildade porque reconheço que a obra da Graça merece o nosso dever e a nossa responsabilidade de a compreender e divulgar. E começo na forma de um elogio, sobretudo usando um desenho que a Graça há uns meses atrás mandou, que tinha encontrado no seu ateliê do Vieiro, se não me falha a memória, sobre a mãe dela. Porque também o faço em elogio às mães, a Graça também é mãe, mas às mães de Trás-os-Montes e às mães que nos educaram a todos a olhar para a arte e com a arte pensar o mundo. Eu próprio adquiri sensibilidade sobre a arte com a minha mãe, que com outras mulheres, Alice Gomes e Cecília Menano, foram pioneiras em Portugal na educação pela arte nos anos 70 e 60. E é efetivamente neste contexto, e obviamente tratando-se de um doutoramento honoris causa, que eu quero fazer em 4 principais aspectos, que é aquilo que hoje na academia, em Portugal e no mundo, caracterizam o ser doutor. Por um lado, a singularidade da obra da Graça, sobretudo em termos de uma artista comprometida face à cumplicidade criadora e à sua sensibilidade, que a todos nos espanta, também entre diálogos entre saberes, como iremos ver. Segundo, face ao cariz identitário da obra da Graça, mais uma vez, aquilo que chamarei a coerência intemporal e, por isso, merecer um doutoramento. Terceiro, como não podia deixar de ser numa universidade portuguesa que se quer global, a sua relevância internacional e a globalidade da obra da Graça, e terminarei de uma forma breve com aquilo que podemos aprender para além das telas e aprender com a Graça. Certamente que tentarei fazer isto com a ambição, mas com a humildade, não sendo de História da Arte, não irei abordar aspectos disciplinares da História da Arte, que deixo e tenho o privilégio de partilhar esta apresentação
com a Raquel Henriques da Silva, e irei-me focar, sobretudo, naquilo que é, quanto a mim, a condição humana que a Graça exprime na sua obra e também levou, não apenas a obra, mas Portugal, a vários pontos do mundo. E começando como o primeiro ponto da singularidade da obra da Graça, não podia deixar de vos referir aquilo que a própria Graça escreveu nas paredes do Centro de Artes Contemporâneas Graça Moraes de Bragança em 2019, com a sua própria mão, e ela dizia na altura que com a sua pintura quer construir um espaço diferente e único onde possa depender ou defender a sua identidade nestes tempos de grande massificação. E este percurso é visto ao longo da obra da Graça, por exemplo, numa das obras mais recentes, na série Inquietações, e que levou grandes pensadores e intelectuais portugueses, como Eduardo Lourenço, a escrever um dia que não encontramos outra pintura tão atenta ao espetáculo da comédia humana como a da Graça. Várias obras como esta, dos anos 90, reportam bem esta característica, o que levou Jeanette Zingerberg, uma crítica de arte conhecida internacionalmente, de nos lembrar que Graça Moraes é uma artista comprometida, porque a sua obra assemelha-se a um diário que se alimenta tanto da atualidade política e inconsciente e do inconsciente coletivo, como das suas próprias vivências. E isto vê-se ao longo do percurso da Graça, por exemplo, na série sobre Cabo Verde, que um dia Fernando Pernes escrevia tão bem que na sua obra transmite mulheres de carne e mistério, terra e luz. As figuras de Graça Moraes surgem talhadas nessa verdade antiquíssima da autenticidade criadora. Símbolos, íconos de uma angústia sem nome que entrecusa o efêmero no eténero e que casa o humilde ao sublime. Mas isto não é típico desta série. Por exemplo, quando a Graça se envolveu em Sines a trabalhar com os pescadores de Sines e produziu estas figuras, homens-peixes, peixes-homens, e com esta metamorfose, como também António Mega Ferreira, na altura, escreveu quando foi da inauguração do Centro de Arte Contemporânea de Sines, como é costume, Graça Moraes emergiu na realidade humana e social de Sines e durante as primeiras semanas trabalhou, recolheu, fez investigação, recolheu e esboçou espécimes, gestos, rostos e visões, leu, pesquisou e experimentou e, por isso, transmitiu nestas figuras aonde a metamorfose que ela tão bem exprime nos traz aqui no papel crítico da vida destes homens e mulheres. É ainda neste contexto que Vasco Graça Moura, no final dos anos 90, escreve que a Graça desde cedo percebeu que não lhe interessava o retrato como uma representação de um estatuto social, nem como uma memória evocativa pós-mortem, como faziam os antigos, mas, pelo contrário, retrata como via para corporar as suas próprias obsessões. E as suas inquietações é aquilo que nos leva a elevar a obra da Graça a uma obra única, tão bem documentada, por exemplo, neste acrílico sobre papel do final dos anos 80. Mas, de uma forma geral, as obras, quer nos anos 80, 90 ou depois no princípio deste século, mostram bem a valorização da condição humana, qualquer que seja a paisagem, certamente inspirada numa paisagem transmontana, como, por exemplo, João Fernandes, numa série particularmente interessante, publicada em 2007, mostra bem que a obra de Graça se recentra na condição humana mais do que na paisagem que nela rareia. E é este sentido que, sobretudo, dá uma singularidade única à obra de Graça. Também Alçada Batista escreveu que via a pintura de Graça exatamente como um itinerário da purificação do eu e, de certo modo, da própria história onde nascemos. Esta figura deste acrílico sobre tela de 1990, muito pouco exposto, penso eu, só uma vez numa exposição, mostra bem esta purificação do eu, tão característico da identidade da obra da Graça. Também ainda sobre isto, e penso de um texto particularmente feliz, João Fernandes ilustra de uma forma que
que esta figura de 1999 mostra que a Graça ilustra a revelação pessoana de que o rio da minha aldeia é maior do que o Tejo. E todos nós já lemos certamente esta frase, mas que a Graça não apenas a ilustrou, mas a valorizou e promoveu de um diálogo que, como o João Fernandes disse, a assunção do local torna-se um processo de reinterpretação do global e através do lugar que a artista escolhe para o confronto com os desafios, quer seja em Trás-os-Montes, quer seja em Sines, quer seja em Cabo Verde. Também na série Caminhada do Medo, realizada há cerca de 10 anos atrás, João Pinheiranda foi bastante claro quando fez investigação sobre esta série e que nos leva a pensar sobre o diálogo entre o tempo e o lugar. Obviamente, como ele escreveu, Graça construiu a sua imagem investigando memórias e transformando as realidades de Portugal rural que, obviamente, têm e encontram em Trás-os-Montes uma figura única, mas que depois transponde-se para aí. E, sobretudo, as obras da Graça são uma denúncia e um alerta. O tempo aqui é imediato e o espaço também, mas o debate é efêmero. Naturalmente que, mais uma vez, nestas várias séries sobre o medo, a própria Graça escreveu que é através destas pinturas que faz uma reflexão profunda sobre a resistência de mulheres e homens que procuram o seu lugar na Terra, lugar no qual recusam a fatalidade do medo e a indignidade do mal. Hoje, perante a situação que vivemos na Europa e na Europa de Leste, a atualidade desta obra, a atualidade destes textos são, obviamente, indiscutíveis. E por isso mesmo, como José Manuel dos Santos, outro crítico de arte, que tão bem elucidou-nos a todos nós sobre o significado da obra da Graça, referiu que estamos certamente no tempo entre dois tempos. O tempo da surpresa, e que a Graça está-nos sempre a fazer surpresas, mas também o tempo da aceitação e da normalização, e hoje até já aceitamos esta continuidade das guerras. E por isso mesmo, José Manuel dos Santos tem sido particularmente claro em mostrarmos que as obras da Graça Moraes são um sinal de uma responsabilidade e de um dever. E por isso mesmo o significado tão único deste doutoramento honoris causa. A Graça, de facto, desde 2011, que tem uma posição cada vez mais crítica como cidadã e como artista, e esta obra, uns anos antes de 2008, tão bem documenta as raízes transmontanas. Esta figura, segundo a Graça, é a mãe dela própria, com os horrores das guerras, que na altura existiam e que hoje continuam a existir. E por isso este diálogo e este confronto entre os tempos e os locais da realidade transmontana ao mundo é aquilo que caracteriza a identidade e a singularidade da obra da Graça. Não poderia de referir esta identidade, não apenas na mãe da Graça, mas com as mulheres que a Graça, melhor do que ninguém, conseguiu retratar. Vejam só em silêncio estas figuras. De facto, Joana Baião, que está aqui, investigadora no Laboratório de Artes Montanha Graça Moraes, escreveu bem que sobre estas figuras, num catálogo recente, em que traduzem a captação de algo mais do que para além de um modelo e a deformação e diluição dos contornos, tem hoje também um significado, certamente, de uma condição humana que a Graça consegue identificar e valorizar, mas certamente também a história ao longo dos tempos. A própria Graça, a Joana e muitos outros estabelecem as ligações e as conexões desde as horas que a Graça passou no Museu do Louvre a ver os retratos das múmias de Fayum, até às obras e às conexões ou interconexões com a obra de Francis Bacon na Escola de Londres, e estas conexões, esta mitologia fantasmatal, como a Joana Baião referiu, levam-nos certamente a fazer da obra da Graça uma referência hoje, não apenas em Portugal, mas no mundo. Porque são pessoas reais, vejam. E, de facto,
A Joana Baião também refletiu em representações do povo, que teve exposto no Museu do Surrealismo, que a fotografia faz parte também da obra da Graça, e sobre estas fotografias a própria Graça um dia nos disse que uma vez em Vila Flor expuseram as Marias, esta série, e o Presidente da Câmara foi buscá-las à aldeia de autocarro e quando regressaram disseram: mas nós não estávamos lá, não se reconheceram. A Graça sorriu e dizia: a minha pintura não é realista, os retratos eram a alma delas, mas os traços não eram os que veem no espelho. E esta frase mostra bem a humildade desta pintora, que mais do que nunca é exposta nesta obra magnífica, que teve também no Museu do Surrealismo recentemente, que é o autorretrato da Graça do final dos anos 90, quando ela própria escreveu que estava a falar da sua própria história e que todo o trabalho era autobiográfico e que a Joana Baião comentou, analisou e investigou em termos daquilo que é, segundo ela, a espécie do alter ego da própria artista. Que continua, há cerca de 5 anos atrás, na série Metamorfoses da Humanidade. Estas caras levam-nos a refletir, então, aonde estamos? Para onde queremos ir? Sobretudo, já com referência à obra do final dos anos 90, Manuel Hermínio Monteiro dizia que as escolhidas, as mulheres da Graça, são mulheres a quem a dureza do meio, a procriação, a manutenção do lume, a guarda da memória e as clarabóias dos quartos obscuros osturgam uma vida legível nos traços dos seus rostos. Habitualmente falam pouco, observam com perspicácia cada interlocutor, raramente se queixam. E é curioso que, passado cerca de 20 anos, a própria Graça, nesta figura, diz: as minhas personagens são sempre vítimas, mas que resistem. E esta figura, este simbolismo usado por muitos intelectuais, escritores, incluindo o Prémio Nobel Pamuk, mostram bem aquilo que é o significado destas obras, que a Raquel certamente as identificará como peças únicas na arte contemporânea portuguesa. Nesta série, as mulheres vão para além das faces, umas aparecem em metamorfoses com insetos, outras tapadas de negro, não sabem se são homens, se são mulheres, mas esta série leva-nos sobretudo a repensar a fragilidade, hoje em dia, da condição humana no mundo. E aqui podemos, penso eu, fazer uma referência ao grande mestre da Graça, Júlio Rezende, com quem ela aprendeu na Escola do Porto, que já nos anos 60 representou mulheres desta forma e que Eugénio de Andrade também comentou e escreveu, sobretudo sobre uma infinita piedade por estas criaturas cobertas de farrapos, quase sempre mulheres envelhecidas antes de serem velhas, porque tudo lhes faltou, exceto o mais amargo da vida, e a quem também coube em sorte, apesar de tudo, semear a terra da alegria. A Graça, mais do que ninguém e mais do que nenhum outro artista, conseguiu prolongar, aprofundar e estender este diálogo e este debate entre diferentes saberes, nomeadamente nas artes, e como a Janete também descreveu, o seu diálogo permanente com grandes escritores foi uma continuidade na sua obra, assim como outros grandes artistas, de Miguel Torga a Vasco Graça Moura ou a Pedro Taman. Por exemplo, com Pedro Taman, que escreveu no final dos anos 80, juntamente com a Graça, poemas tão belos como esta capela, a luz de cera escorre em nós, que não da própria vela, ao pé da qual morre a sós. Desta janela, a que se vê não vem, delido, mas punho que interpela o como, quando e quem, perdido. Sabemos também que no final dos anos 80, a Graça trabalhou com José Saramago, no ano de 1993, uma tragédia que nos horrifica e que, obviamente, mostra a crueldade do que são hoje as guerras, e que a Graça não apenas ilustra, mas estabelece um diálogo com o escritor de uma forma clara. Por exemplo, nesta figura, quando José Saramago escreve que as pessoas estão sentadas numa paisagem de Dalí,
que as sombras muito recortadas por causa de um sol que diremos parado, mas que depois, tão bem elucidado por esta obra, ele escreve: vê-se agora que o sol afinal não estava parado e, portanto, a paisagem é muito menos daliniana do que ficou dito na primeira linha. Quando a dureza da guerra leva os perseguidores a violarem as mulheres e a matarem todos os homens da vila, quando no fim fica só uma criança na vila e que, obviamente, a Graça ilustra quando essa criança vai à procura de uma sombra. Escreve José Saramago: e uma criança objetiva se aproxima e estende as mãos para a sombra que fragilmente retém o contorno, ainda mas não é o cheiro do corpo sumido. Uma vez mais, o impossível ficar ou a simples memória de ter sido. Quando consoante se concluiu de nada haver debaixo da sombra que a criança levanta como uma pele esfolada. É nesta altura que também a Graça interage com músicos, e temos connosco o Pedro Caldeira Cabral, que certamente influenciou as obras da Graça, e a Graça conta também é com ele que chega ao diálogo com Sofia, e que não apenas ilustra guitarras, as guitarras que o Pedro lhe trouxe, e que nesta de poema do Orfeu e Eurídice, a Sofia escreveu: na voz de ouro da sombra da guitarra, algo de mim a si próprio renuncia. E, de facto, estas imagens das cerejas com guitarras mostram bem a harmonia deste diálogo com músicos e com escritores, que, obviamente, ultrapassa também as artes, as letras e a música, e que teve um momento muito alto no próprio teatro, quando a Graça fez os cenários, hoje bem codificados e publicados na literatura, da peça de Ricardo II de William Shakespeare, sobre a qual o então diretor artístico de Dona Maria, depois diretor-geral e hoje diretor teatral em França, nos escreve que os telões da Graça Moraes mergulham-nos numa ruralidade telúrica e expressionista tão grata à pintora, e tem também o dom de nos revelar uma versão simultaneamente pessoal e universal do que Shakespeare quis escrever, invisivelmente nas linhas dos diálogos. E estes painéis propuseram uma leitura paralela do teatro teatral que entrou em diálogo com o próprio Shakespeare. De facto, vários críticos de arte, incluindo Helena de Freitas, têm mostrado esta singularidade iconográfica e identitária da Graça no diálogo entre escritores, músicos e outros tipos de saberes. Por exemplo, o Burgar Beltrucci, da Universidade de Vigo, bem escreveu recentemente que a arte é que transforma a sociedade sobre o poético-político em Graça Moraes. E este foi o tema de um seminário em dezembro passado, na Sorbonne, olhar para Graça Moraes como uma forma de pensar o mundo, onde tive o privilégio de participar, organizado pelo Egídio Soto, que está aqui presente, e que levou a curadores, artistas, pensadores do mundo de Paris de refletirem na obra única da identidade e, portanto, da singularidade da Graça Moraes, obviamente levando esta pergunta: pode a arte de Graça Moraes salvar o mundo? E certamente esta pergunta está mal formulada, mas trouxe-a de propósito aqui, porque não compete ao artista salvar o mundo, compete ao artista promover o debate e um alerta para que nós, cientistas, académicos, empresários, conseguimos salvar o mundo. E, de facto, hoje a obra da Graça é crítica naquilo que é a atualidade do pensamento científico português. Desde logo, desde o último relatório do desenvolvimento humano de 2019, por acaso também coordenado por um português de origens transmontanas, Pedro Conceição, que nos chama e alerta para a condição humana, mas também, recentemente, um grupo de cientistas europeus e norte-americanos publicaram nas Proceedings of National Academy um artigo sobre a necessidade urgente na academia lançar uma nova disciplina: os comportamentos coletivos, a forma como nós todos nos comportamos perante as ameaças que presenciamos, assim como a cientista social Helga Novotny, sueca, antiga presidente do European Research Council, publicou recentemente um livro
sobre a necessidade da condição humana nos originar ou nos estimular a desenvolver uma nova área da inteligência artificial, a chamada inteligência artificial responsável, que leve as pessoas à sua identidade própria e, por isso mesmo, deixo também aqui o desafio de usarmos a graça para, eventualmente, aqui na UTAD, haver uma cátedra sobre esta responsabilidade social de olharmos para a natureza e o seu diálogo com aquilo que é a condição humana. Nas obras mais recentes, expostas hoje, atualmente, no Centro de Arte Contemporânea de Bragança, nesta obra da série Inquietações, é bem clara, ao fundo, a paisagem abandonada transmontana, com o peso que nós temos que apartar do mundo, mas também o medo daqueles que observam esta evolução. E como sempre, referindo também um filme da Joana Moraes, a graça, na sua singularidade, é certamente uma mulher que tem a história de uma aldeia atrás, mas que abriu-nos o debate ao mundo. É neste contexto que, depois desta singularidade, gostaria de uma forma muito breve de vos falar, não do ponto de vista da história da arte, mas do ponto de vista do significado da condição humana, porque é que a obra da Graça tem uma crise identitária e tem uma coerência intemporal. Certamente, por exemplo, nesta obra do final dos anos 90, na série Geografias do Sagrado, a própria Graça escreve tão bem que pinta para fazer pensar quem as observa. E qualquer que sejam as diferentes séries, a profundidade deste debate vai para além das tendências artísticas que têm surgido e que, portanto, traduzem um cariz identitário à obra da Graça, até às obras mais recentes, como esta obra que será inaugurada no próximo dia 23 de maio em Almeida, o painel em honra de Eduardo Lourenço. O próprio, quando lhe perguntaram há uns anos atrás qual o tema que mais lhe interessava na obra da Graça, identificou certamente a metamorfose, como a contaminação que se dá entre os domínios do humano e não do humano, mas ele próprio diz que algo na pintura de Graça Moraes se destaca da moda cultural e artística da sua juventude, que viu triunfar a arte abstrata. E é esta identidade na obra da Graça que, obviamente, num contexto académico, deve ser valorizada, porque exige uma capacidade única numa artista para conseguir fazer vingar. Desde os anos 80, nesta exposição, que por acaso foi a primeira exposição que eu vi da Graça Moraes na Galeria 111 em Lisboa, mal tinha regressado a Portugal, onde obviamente Sílvia Chicó, que muito escreveu e estudou sobre a Graça, nos leva efetivamente a perceber a construção de um percurso que só pode ser individual, sobretudo associado às composições que a Graça usou e que são espelhados depois, por exemplo, também nesta obra magnífica, que está hoje também exposta no Centro de Arte Contemporânea Graça Moraes, que é a Delmina, uma das mulheres que tínhamos visto antes e que a Joana Baião e o Jorge Costa também têm explicado e estudado, porque esta obra também, além de ser identitária da Graça, traduz ela própria uma evolução da história da arte em Portugal. É certamente em associação com os frescos de Miguel Ângelo na Capela Sistina, mas também nas raízes das próprias figuras que a Graça retrata, aqui mais uma vez a sua mãe, com dois trabalhadores de Trás-os-Montes e que mais uma vez o Jorge Costa aqui presente e a Joana Baião nos ajudam a perceber e a interpelar estas personagens que por vezes continuam a surgir em formas de metamorfose, como na série de Inquietações tão bem foi patente e que o próprio Jorge Costa, na sua tese de mestrado, prova que a obra pictória da Graça não se desenvolveu balizada pelos princípios doutrinários dos movimentos transitórios que marcaram o contexto artístico nacional e internacional, soube antes desenvolver uma linguagem própria. E também João Pinheiranda nos disse que é uma obra verdadeira de pesquisa e, por isso,
deve requerer um doutoramento, não no puro sentido da pesquisa plástica, mas no sentido da procura de uma identidade cultural, pessoal e nacional. Este mesmo contexto foi usado por Cristina Tchek, curadora do Museu Pompidou e professora convidada na Sorbonne Nouvelle, no seminário que a Egídia Souto organizou em dezembro passado, em referência a esta obra de 2017 que a Graça pintou quando todos nós enfrentávamos o desastre dos fogos e que mais uma vez mostra este cariz identitário da obra da Graça. Mas a obra é singular, é identitária, mas também é global e tem uma relevância internacional. Mais uma vez, não me compete a mim, penso que a Raquel o fará, de perceber a obra da Graça na disciplina da arte contemporânea internacional, mas queria passar-vos a mensagem que a globalidade da condição humana da obra da Graça está presente e esteve presente e hoje estabelece um diálogo válido e relevante em todo o mundo. Desde logo, nesta obra de 2018, A Humanidade, hoje tão bem patente, e penso que na coleção da Câmara Municipal de Bragança, onde esta característica cosmopolita que Bragança adquiriu é tão bem patente nesta série da Humanidade. E só encontro outro diálogo semelhante numa das obras-primas de Paul Gauguin, intitulada De Onde Vimos, Quem Somos, Para Onde Vamos, uma obra que se lê da esquerda para a direita, onde a figura humana está no centro da obra e que, portanto, dá o ciclo da vida, desde o nascimento à velhice. Esta obra, como muitos sabem, está patente no Museu de Arte de Boston e é uma obra muito usada hoje para referir aquilo que é o significado humano. Certamente que em Goya a relação, as conexões e o diálogo que a Graça estabelece, como ela própria escreveu, continua preocupada com o mundo à sua volta e, sobretudo, também como a Graça escreveu sobre esta última série, olha muito para as pessoas, sou atraída por um sentimento de solidariedade e indignação. E por isso mesmo o nosso respeito por este debate global que a Graça nos traz de uma forma contínua e sistemática e que, mais uma vez, é um diálogo que outros artistas no mundo estabeleceram e que, portanto, aqui tem que ser também valorizado. Logo, quanto a mim, com Marc Chagall, e quando a Graça retratou o casamento nos anos 70, ela própria se autobiografou aqui pequenina, a menina das alianças, no casamento da tia, protegida pela mãe, face àquilo que era a Virgem da Aldeia de Marc Chagall, pintada no final do século XIX. Certamente, muitos críticos têm escrito sobre o diálogo da Graça com as obras de Van Gogh, e mais uma vez aqui, a pensar em Van Gogh, a Graça também estabeleceu as suas mulheres e certamente, como escreveu muitas vezes, a forma como valorizou a materialidade da obra de Van Gogh na sua própria desenvolvimento, logo desde, como ela escreveu, na observação dos comedores de batatas, quando a Graça dizia que os comedores de batatas na cozinha do meu avô eram os mesmos, todos a comer com garfos de ferro. Certamente, muitos artistas e muitos críticos de arte têm comparado também o diálogo estabelecido com o próprio Pablo Picasso, nomeadamente na série Mapas e o Espírito das Oliveiras, mais uma vez a atualidade desta obra face ao contexto da guerra que hoje vivemos na Europa e que se prolongou também nas relações da Graça com a Escola de Londres, em particular com Francis Bacon, como já referi, sobretudo na obra da Graça, a caminhada do medo, e que depois se propagou também para um diálogo contínuo e constante com outra grande pintora portuguesa, Paula Rego, com quem a Graça viveu e residiu em 87, enquanto ela pintava as criadas, e ela própria retrata a Graça Moraes como uma das figuras, e que depois a Graça, no final dos anos 90, retrata figuras, imagens trágicas de mulheres que são abandonadas sem roupa, em cenários de guerra,
e que, sobre estas e outras obras, a própria Graça escreveu um dia que uma vez o marido dela, da Paula Rego, disse-me que tínhamos uma coisa em comum, que era não termos medo. E é verdade. Dizia a Graça, não me importa que as pessoas não gostem da minha pintura ou não a entendam, só que eu tenho a de a fazer e faço-a sem medo. É, portanto, este debate sem medo, que é global hoje em todo o mundo, e como também a Janete um dia escreveu, a arte de transformação da Graça assemelha-se a um ato xamântico, próximo de Joseph Beuys, reunindo caçador e presa num mesmo espaço. Se olharmos, por exemplo, às Marias, à série Marias, que já aqui referi, o seu diálogo com a obra de outra grande pintora contemporânea, Marlene Dumas, pouco mais nova do que a Graça, nasceu em 1953 e que teve há um ano atrás a exposição inaugural da coleção Pinault no novo Museu de Arte Contemporânea da Bolsa de Paris e que neste momento é a pintora convidada na Bienal de Veneza e obviamente esta globalidade na obra da Graça não pode deixar de ser referida também à influência que ela teve na representação da condição humana por outros artistas como Marlene Dumas, uma artista sul-africana que vive e trabalha em Amsterdã, mas e acabo com esta referência, no seminário que a Egito Soto organizou na Sorbonne, mais uma vez a Cristina Tchek, curadora do Centro Pompidou, discutiu a obra da Graça e o seu impacto comparativamente a uma grande artista cubana, exatamente a mesma idade da Graça, infelizmente já desaparecida, Ana Mendieta, e o impacto das suas performances, comparava ela, é semelhante hoje ao impacto da obra da Graça de Moraes ao nível do mundo. Permitem-me agora que termine de uma forma diferente, aprendendo com a Graça e o olhar das obras da Graça, aquilo que nos podem aprender a um diálogo entre saberes que não tem limites. E farei, mais uma vez, de uma forma simples, tendo como referência a criação ao longo dos últimos anos do Laboratório de Artes de Montanha Graça Moraes, que penso que é uma das razões que quer a Graça, quer o reitor Emílio Gomes tanto insistiram para eu aqui estar hoje convosco. Desde logo, pelo prazer em pintar, que é em pintar a natureza relevando-lhe as características críticas que cabe aos cientistas depois valorizar. Por exemplo, face às cerejas da terra quente, tão apetecíveis certamente para todos, mas também com um valor científico que só a Graça, através da sua obra, conseguiu relevar, como é tão bem claro nesta aguarela de 2010, e que o trabalho do Centro de Investigação em Montanha, ainda liderado na altura pela Isabel Ferreira, que agora como Secretária do Estado, nos mostrou a caracterização científica da composição nutricional das cerejas, entre outras plantas, também em termos do contexto de inovação do que é hoje o terreno fértil de Trás-os-Montes, por exemplo, com a valorização económica das castanhas como agentes antioxidantes e antimicrobianos em alternativa aos sulfitos, e todos nós apreciamos beber um vinho que não nos faça chamada ressaca no dia seguinte, e de facto o trabalho do CIM e o trabalho inovador permitam-nos, juntamente em diálogo com a obra da Graça Moraes, perceber o valor de algumas destas peças identitárias de Trás-os-Montes. Certamente, na série de mapas e do espírito da Oliveira, vimos por trás deste cenário estes terrenos que muitos de nós temos tido o privilégio e o prazer de andar, desde as oliveiras centenárias e hoje os projetos em curso para o levantamento do património relacionado com as oliveiras centenárias de Trás-os-Montes e Val do Coa, vêm beber também a esta capacidade de a Graça nos alertar para questões que têm que ser estudadas cientificamente. Um trabalho crítico ao longo dos últimos anos foi o do botânico Carlos Aguiar, também do Politécnico de Bragança, que juntamente com outros 4 botânicos estão a publicar todo o panorama botânico de Portugal, através da imprensa nacional Casa da Moeda, e que o diálogo com a obra da Graça nos deve ser um alerta para verdadeiramente o trabalho científico e o trabalho entre saberes.
De facto, nos espíritos das oliveiras da graça, cada oliveira é uma oliveira e, por isso, por trás destas oliveiras estão pessoas. Obviamente, este panorama não seria possível sem perceber a sociologia rural e os indivíduos, as mulheres e os homens que estão aqui por trás, tão bem documentadas na obra da socióloga Silvia Nobre, em que, obviamente, desmistifica muito daquilo que é os mitos sobre a ruralidade e, obviamente, a capacidade de inovação destes homens e mulheres que adaptam com frequência, dominam e aprendam novas técnicas e, por isso, as pessoas que a Graça retrata e valoriza são hoje também potenciais inovadores para um diálogo entre as artes. Como a Graça tão bem escreveu, é esta reflexão profunda sobre a resistência de mulheres e homens que procuram o seu lugar na Terra e recusam a fatalidade do medo e do mal, que hoje a sociologia rural também vem beber à obra da Graça elementos críticos para o seu trabalho científico. E todos nós, ou muitos de nós, recordamos as escolhidas da Graça, no meados dos anos 90, que foram também elas próprias um alerta para estudos de etnografia ou etnobotânica, como esta tese de doutoramento na Universidade Autónoma de Madrid, onde fica claramente demonstrado que as mulheres que Graça retratou, são depositárias de saberes populares particularmente críticos hoje para perceber-se o desenvolvimento destas zonas. Também a Silvia Nobre, numa tese aqui da UTAD, refere efetivamente o trabalho, como já tinha dito, dos idosos em meio rural e a forma de ser um elemento de valorização do próprio território. Foi por estas razões que o Laboratório de Artes de Montanha Graça Moraes deu um particular relevo à paisagem da humanidade. E aqui refiro o trabalho do António Meireles, atual diretor do laboratório, que está aqui conosco, sobretudo no impacto que esta obra tem hoje na cariz identitária de uma matriz cada vez mais cosmopolita. O que é bom ver estas miúdas de Cabo Verde a perceberem a sua identidade olhando e sendo explicada as obras e a série de Cabo Verde pela Graça, e já tive o privilégio de ouvir a Graça a explicar às jovens cabo-verdianas a sua identidade face à sua própria obra, mas também estas duas grandes peças das Marias, sobretudo a Delmina, tem sido usada pela Augusta, que também está aqui, Augusta Branco, professora na Escola de Tecnologias de Saúde do Politécnico de Bragança, para explicar aspectos críticos da gerontologia das mulheres. A deformação do corpo das mulheres, o peito rebaixado, a largura das ancas, tão bem retratadas e valorizadas na obra da Graça e que hoje são elementos críticos nas disciplinas de gerontologia na Escola de Tecnologias de Saúde, assim como em publicações das mais variadas áreas da gerontologia à medicina clínica. E por isso estes ambientes, aqui vemos a Augusta e o António Meireles, com um grupo de estudantes numa aula de gerontologia, aqui também com o Jorge Costa, onde a obra da Graça é usada para valorizar um diálogo entre saberes, e, obviamente, sem fronteiras, onde é a artista e a sua forma de olhar para o mundo que nos serve para uma raiz de novos conhecimentos, sempre em torno da obra de uma pintora. Neste projeto, coordenado também pela Augusta Veiga Branco, sobre desenvolver emoções, solidões e violências face ao debate intergeracional que estamos todos confrontados. E das coisas mais surpreendentes. Por exemplo, esta obra da Graça foi usada também pelo António Meireles e no laboratório para explicar em visuais a expressão da obra da Graça, sobretudo usando várias formas de expressão plástica e da representação e impressão tridimensional da obra da Graça e, por isso mesmo, não haver limites a esta interpretação, incluindo também na cocriação musical, e por isso termino também
com uma referência particularmente importante no momento atual na universidade onde estamos, em Trás-os-Montes, para que as metamorfoses da Graça sejam também uma inspiração para o desenvolvimento da medicina e das ciências biomédicas nesta universidade. Eduardo Lourenço referiu, mais uma vez, que a metamorfose é a contaminação do que se dá entre os domínios do humano e do não humano. E, portanto, o meu argumento é que, com esta análise sobre as metamorfoses da Graça Moraes, se consiga valorizar o conhecimento e a capacidade científica que existe nessa universidade em genética animal para desenvolver a formação biomédica e o ensino da medicina. E só a inspiração da Graça certamente vos encherá de energia para desenvolver as ciências biomédicas nesta universidade. Termino, portanto, com uma bela fotografia em setembro passado no Jardim do Solar Bragantano e a comparação com o que podemos fazer com o autorretrato da Graça de 1980, a sua alegria chocante, mas, sobretudo, o alerta sobre o que se passa no mundo. Muito obrigado. Muito obrigada ao padrinho, ao professor Dr. Manuel Heitor. E a sessão solene prossegue com o elogio à doutoranda, preferido por sua madrinha, a professora doutora Raquel Henriques da Silva. Muito boa tarde a todos. Estou sem argumentos, estou sem aula, mas está tudo dito e bem dito. Vou só ver se sei preencher isto. Bom, eu de facto tinha falado com o professor Manuel Leitor e tínhamos feito um ajuste, mas eu acho que os meus diapositivos, ou seja, as cópias das obras da Graça já passaram todos. De qualquer forma, vou ser breve, é uma vantagem, vou ser breve. E o meu argumento em favor deste doutoramento, Graça, é efetivamente a dimensão da obra artística da Graça Moraes. Este autorretrato, penso, continuamos à procura dele, não é? Joana, acho que continuamos sem saber onde ele para. Há de aparecer, esperemos. É uma obra da juventude de Graça Moraes, enfim, praticamente do início, não é do início do seu percurso, mas representa a muito jovem. E é um autorretrato, que mais do que um autorretrato, sem brincar com palavras, é uma autorrepresentação, porque ela se representa, na verdade, como um ser silvestre, quase um fauno. Portanto, há aqui uma divisão do rosto, direita-esquerda, cima-baixo, e depois há todos estes seres de um imaginário fiérico, de um imaginário infantil, mas também dos contos tradicionais que o enchem. É uma obra intensamente lírica, que usa aquilo que, na minha opinião e de muita gente, define o essencial da obra da Graça, porque nós, em História da Arte, temos que tentar enquadrar a liberdade dos artistas, respeitando-a completamente. Portanto, estamos na década do regresso à figuração, estamos num período de forte articulação de correntes, dentro de um domínio, de uma constelação pós-modernista, já não há movimentos que sucedem uns aos outros, agora há mistura de tudo. E essa mistura de tudo dá aos artistas uma liberdade muito grande, que na Graça é sempre um percurso de autoindagação sobre ela mesma, dela sobre ela mesma, e dela enquanto membro de comunidades várias. É sobretudo das comunidades artísticas que vou falar. E, ora, eu preciso só de ver como é que isto funciona. É assim. Bom,
Eu hesitei em trazer esta obra, mas resolvi trazê-la porque eu creio que ela é pouco conhecida, embora já tenha sido exposta há algum tempo, é de 76. A Graça estava a fazer a Faculdade de Belas Artes no Porto. E é muito importante esta geografia. Ela vem de Bragança, onde fez o liceu, menina aplicada que era, e foi para o Porto fazer Belas Artes, não é? Não havia o TAD, não. Mas a UTAD também não tem arte, é uma escola de artes, devia ter, Sr. Reitor. E, portanto, foi para o Porto. E, como sabem, o Porto era outro Portugal. Claro que em 76 já estamos depois de 74. Mas é que o Porto e as suas particularidades no domínio da história da arte, que é o que me interessa aqui, das práticas artísticas, mas também noutros, era imensa. Não é? Nós costumamos dizer que no Porto, na Escola de Belas Artes, dirigida e recriada por arquiteto Carlos Ramos, não houve Estado Novo. Havia, mas ele sabia muito bem passar-lhe ao lado. E a Graça pertenceu. Há aí umas fotografias que eu recolhi em imagens da tua filha, da Joana Moraes, muito interessantes, que é este grupo puzzle, um grupo muito rebelde, muito provocatório, de arte já e agora, da ocupação de espaço público, aquilo que se fazia em 76, quando tinha havido uma revolução, lembramos-nos. E, na verdade, ela era praticamente a única mulher no meio desta... 8 homens e uma mulher, chegavas bem. E uma das peças que eles fizeram é muito mais interessante do que parece esta bandeira portuguesa. Não é? Porque o grupo puzzle era exatamente isso, trabalhava pelo sistema de puzzle. Cada um fazia um bocadinho, os surrealistas chamavam isso o cadáver exquis. Eles não escondiam a pontinha, faziam e dividiam, a Graça pode dizer qual é a parte dela, mas o que é aqui muito interessante, para quem é mais velho, como é o meu caso, que sou mesmo muito velha, é esta liberdade de tomar conta dos símbolos. A minha geração, creio eu, pelo menos eu assim sou, e outras pessoas serão como eu, tinha, quando tínhamos 20 anos, por esta altura, uma má relação com estes símbolos pátrios. Eles lembravam demais a apropriação abusiva que deles tinha sido feito. Não é? E a Graça e o seu grupo trabalhá-los têm um sentido de intervenção, de provocação, mas, ao mesmo tempo, aquilo que sempre te é fundamental e característico, um rememoriar de onde vimos. Mas há outra marcação, portanto, menina do Vieiro, que vai fazer o liceu a Bragança, que vai estudar para o Porto, que apanha a Revolução quando tem 20 anos, foi muito bom, uma Revolução aos 20 anos, garanto-vos, e que participa intensamente nisso, mas que nunca deixou de alargar fronteiras. Isso já foi dito muito bem por Manuel Leitor. Há uma ânsia sempre de mundo. Há uma ânsia de mundo no trabalho da Graça. E um deslumbre com o mundo e um deslumbre com as artes. Ainda hoje a Graça, quando quer estar muito bem e retemperar, vai a Paris. Não é? Vai ao Louvre, sobretudo, fará outros circuitos, mas é que, às vezes, aos meus alunos, costumo dizer que em 82, evidentemente, as coisas já estavam a mudar, mas até 70 não mudaram. Os quadros eram mesmo a preto e branco. E nós não tínhamos uma experiência muito diferente da que teve o meu mestre, José Augusto de França, quando, em 48, foi pela primeira vez a Paris e viu que, afinal, o Picasso era a cores. Porque nós o que víamos era mesmo a preto e branco.
O encontro, isso foi muito bem evocado, espetacularmente, pode mesmo mudar de universidade. Foi muito bem mostrado por Manuel Heitor, muitíssimo bem mesmo, mas para a Graça há muitos pintores importantes, mas a força de Picasso foi um repto imenso para uma série maravilhosa das obras dela, que se prende com a emergência destas mulheres, mas ela aqui assume, é Femme et Guernica, é a Guernica que está por trás desta série de trabalhos. Em pequenas marcações, em marcações mais claras, como acontece nesse quadro mais escuro do lado esquerdo, e vocês reparem o que é a coerência de uma artista. E é por isso que a idade não é assim uma coisa nada má, Graça, garanto. Quando se tem assim umas dorzitas e tal, é chato, mas tirando isso, porque podemos ver ao fim de 40 anos as tuas caminhadas do medo estão todas contidas nestas Femme e Guernica. Portanto, é verdade que os artistas, e nós em História da Arte estudamos isso, têm contextos. E nós estudamos contextos. Não caem do céu aos trambolhões, nem sobem da terra como as plantas. Mas esses contextos só são pertinentes e relevantes quando se inscrevem no próprio percurso criativo de uma artista, e é o que te acontece. Eu devo dizer que da tua vastíssima obra, esta é uma série que eu prezo muito e que dá essa dimensão internacional. Eu considero que Picasso, como o século já acabou, podemos dizer essas coisas. Eu, pessoalmente, considero, muita gente não está de acordo, não perseguimos a lei, nós nas humanidades temos esse imenso privilégio, que é precisamente as diferenças e não a lei, não o que é igual, mas é absolutamente o que é diferente, é o que nos interessa. Mas, efetivamente, Picasso é uma das figuras maiores do século XX, e tu captaste isso. E quando captaste isso, captaste também outra coisa. Essa geografia que te é própria entre uma centralidade da cidade, seja o Porto ou Paris, e essa fundura da terra que é a Ibéria. Aqui o Picasso, embora tenha ido para Paris aos 18 anos, nunca esqueceu. Como a Paula Rego, que também foi para Londres aos 16 e continua a dizer que o mais importante para ela e para a carreira dela eram as histórias que eu via lá em casa. Seja verdade ou não, ela diz que é verdade. Há uma outra dimensão, que é uma dimensão muitíssimo importante na obra da Graça, que é esta dimensão religiosa. A Graça tem origem, é educada, vive, respira uma comunidade profundamente religiosa, ritualizada, ainda dominada pelos ritmos não só das estações, mas das articulações dos ciclos da vida cristã e católica com essas articulações da vida da terra. Não vou perguntar se ela tem se é católica ou não é católica, ou tem prática religiosa. A questão fundamental, se eu, que não sou católica, posso dizer, desta religião cristã, é mesmo o sacrifício de Cristo, é a crucificação. E esta forma tão única, tão peculiar, tão imaginosa, ao mesmo tempo que nos abre uma ligeira ferida e ao mesmo tempo nos cura, é absolutamente excepcional. Eu creio que este quadro é da coleção do Dr. Maio Soares. Sim, porque aqui emerge
Já o Picasso abria isso, não tanto o cubismo, do ponto de vista académico, mas é esta outra coisa que está por trás destas artes, do regresso à figuração. São sempre artes surrealizantes. Não há aquele surrealismo de percutilha, não vou citar nomes, mas o cerne do que é o surrealismo como prática cultural e artística é a ideia de que nós não sabemos nada. Que nós podemos saber tudo e, na verdade, não sabemos nada. E podemos perguntar-te, conversar contigo, quem é ela, quem é aquela figura híbrida, só identificamos Cristo. Pronto, está bem, pode ser Maria Madalena e o outro no Cordeiro Pascal, sei lá. Não é nada disso. Nasce assim, é trabalhado assim, e esta notável pintura tem outra característica muito importante de Graça Moraes, que é a sumptuosidade da cor. Não é? Que, mesmo numa pintura de teor religioso, há aqui uma evidente sensualidade que a cor lhe atribui, o que mais aumenta os níveis de não interpretação. Já foi aqui largamente falado, até o Gauguin, está a ver, e Cabo Verde. A Graça deu sempre muita importância a esta vivência dela de Cabo Verde, a esta residência que ela fez em 89. Falando apenas como cidadã interessada, Cabo Verde é hoje um país extraordinário, acho eu. Pobre, é pena, mas extraordinária mesmo, e com uma cultura crioula muito interessante, que interessa muito a Portugal. E eu acho que tu captaste tudo isso. Não é? A particularidade desta terra, dos seus mitos, das suas lendas, dos seus trabalhos, e esta mescla, não é? Que tu nunca deixas de fazer, quer estejas em Paris, em Lisboa ou em Cabo Verde, tens a tua terra dentro de ti. Também, pronto, este é uma questão mais pessoal, este e os dois que sucedem, são das obras da Graça Moraes que mais me interessam, são obras já bastante recentes, que têm a ver com esse tema maior da metamorfose, que foi muito bem trabalhado por Helena de Freitas, como tema próprio de uma exposição, na exposição que ela fez há uns anos em Paris, e que, na verdade, transportam a literatura, a poesia e, neste caso, claramente, é o entendimento que eu faço por esta figura. Não sei se alguma vez falámos sobre isso. A mim, há aqui uma presença de cerâmica grega. Não é? Deste delinear da figura da cerâmica colorida dos vasos gregos, há aqui qualquer ideia mediterrânica, de cultura do sul, que perpassa, não é? Tem algumas coisas de que eu acho que sinto aqui. Também esta sucessão das metamorfoses, que são obras absolutamente extraordinárias e que eu devo dizer, aproveitando a presença muito honrosa do Sr. Primeiro-Ministro, que é assim, porque é que não são mais conhecidas internacionalmente? É que não se pode fazer uma vez, tem que se fazer muitas, custa muito dinheiro. A cultura precisa de meios. Não precisa só de meios, mas artistas têm, quem saiba promover os artistas também têm. O que falta é jogar, apostar em profundidade. E estas mulheres insetos, que às vezes são homens, estas naturezas mortas, este olhar para o mínimo, o transformar aqui, tu transformas o trabalho da terra, de facto, já numa metáfora um pouco longínqua, porque estas lides da terra já não existem como tu as trataste nos anos 80, não é? E hoje ganham um valor de metáfora de si próprias
eminentemente poéticas, na minha opinião. A Graça trabalha maravilhosamente, quer o pastel, quer o carvão, são técnicas que ela domina com muita segurança, com muita perícia. E mais uma vez é esse imaginário solto, com referentes mínimos, e que ela liberta. E vocês vejam que entre a figura da esquerda, para nós, não é? Que não tem... o que é que ela transporta nas mãos? Transporta também as cebolas? Não, é uma rima. Isto é uma rima plástica. Como a literatura tem rimas, a poesia, a pintura... Como a poesia tem rimas, a pintura também as tem. E por isso eu as expus juntas, e ela é um conjunto muito maior, porque nós aqui também as temos que entender por aquilo que se designa, se me permitem, um pensamento visual. Não temos que ler a pintura como se lê um romance, como se lê uma ficção, mas quer a música, quer a poesia, ajudam-nos a perceber o que é construir um discurso em cima de ritmos, de repetições, de afastamentos, de retomas, de o acentuar um tom, de libertar para o outro. E estou a terminar quase. Aqui, mais uma vez, com estes universos surrealizantes, muito crus, estão a ver passo de uma situação muito lírica para estes que contam histórias mais noturnas, e ninguém, eu acho que para os antropólogos este tipo de pintura da Graça, estas séries da Graça que envolvem a vida aldeã, a recriação desta vida aldeã, deviam de ser motivos de trabalho, porque a dureza das tarefas, mas também os significados, quer religiosos, quer rituais, quer de vida, quer de morte, quer de conforto, quer de dureza e perseguição, ela os trabalha intensamente. Aqui foi uma sugestão da Joana Baião, a quem agradeço muito. É só para vos mostrar esta série da Lebre. Eu tive quase a pô-la, mas depois achei abusivo, junto ao teu autorretrato 1980, não é? Continuas a correr na dianteira e aqui, mais uma vez, se vê a perícia e o gosto de inventar através da cor uma realidade que nós reconhecemos, mas que não é exatamente a que conhecemos. Estes já foram passados, a Caminhada do Medo e este com que termino, com este imenso espantalho, não é? Que mostra exatamente como da vida aldeã transmontana, com toda essa cultura urbana que as cidades e os museus te deram, tu tens uma capacidade que é uma capacidade de amor, de te comoveres com a miséria e de a registares, pois ninguém sabe quem é, dos mortos, eles são quase sempre anónimos, estes mortos da crueldade, e a presença sempre, não é? Dessa dupla, a ideia de que o humano e o animal, ou o animal no humano e o humano no animal, é uma questão fundamental da vida e que as culturas aldeãs a conheciam, tu continuas a trabalhá-la como ninguém. Muito obrigada, Graça. De
De seguida vamos proceder à concessão do título de doutoramento honoris causa e às respectivas imposições de insígnias. Eu tenho que ler. Peço o grau de doutor honoris causa pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro para Graça Moraes. Eu, reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, com a autoridade que me foi concedida por esta Academia, proclamo Graça Moraes, doutora honoris causa por esta Universidade. Das figuras do escudo. A lâmpada representa a ciência e, por serem duas, a teoria e a prática. A enxada significa a investigação. A prata, a amizade. O vermelho, o valor. E o azul, a lealdade. O livro representa o conhecimento e o leão, o poder. Segue-se o interlúdio musical, interpretado por Pedro Caldeira Cabral, na citara portuguesa.
As duas peças que vou tocar foram sugeridas pela própria Graça. A primeira chamava-se Balada da Oliveira e a segunda tem mais diretamente ainda a ver com esta região da Graça e chama-se Baile dos Caretos. Tem uma história muito divertida. Quando, em 1990, creio eu, visitámos a aldeia de Ozilhão, justamente no dia 26 de dezembro, na altura da festa dos Caretos, festa que todos sabemos ligada ao solstício de inverno, mas também à iniciação dos rapazes, em que um grupo de mascarados chocalha as raparigas. Havia um gaiteiro esse que logo muito cedo de manhã começava a temperar a gaita com aguardente e ia metendo um copito no bucho. De maneira que a certa altura produzia escalas de um exotismo absolutamente fantástico. Inspirado na ideia dessas escalas, mas também na ideia do caos e da ordem, que era espelhada precisamente por essa manifestação tão singular, ainda não descoberta pelo turismo, ainda não massificada nessa altura, eu produzi esta peça que tem dois momentos. Um momento exatamente da chocalhada e um momento do silêncio sepulcral, quando eles, exaustos pelo cansaço, entravam nas casas e iam provando as ceias que lhes eram servidas coletivamente. A ceia coletiva, que é outro aspecto importantíssimo e interessantíssimo dessa festividade. E assim é o Baile dos Caretos.
E vai usar a palavra a nova doutora honoris causa, a pintora Graça Moraes. Este é o papel mais difícil que eu tenho, estar num palco e falar. Mas, antes de mais nada, eu acho que isto é um batizado. Tenho um padrinho e uma madrinha. E que padrinhos e que madrinhas. Estou-lhes muito agradecido pelo extraordinário palavras, imagens, não sei o que é quer dizer. Eu acho que não estavam a falar de mim, estavam a falar de outro artista. Quero agradecer a presença do Sr. Primeiro-Ministro, minha querida Fernanda. Sei que foram visitar o Centro de Arte, a Bragança, e isso é muito simbólico para mim. Quer dizer que se interessam a sério pela arte e que não olham para a arte de uma forma superficial. E muito obrigada. E obrigada pela presença, porque gosto muito dos dois. E gosto muito de ver um casal tão unido. E eu sei que por trás de um grande homem está uma grande mulher, mas por trás de uma mulher também está um grande homem. Por isso essas grandes palavras, hoje em dia, têm significado, mas de facto, agora baralhei-me, não sei o que é que ia dizer. Tenho que beber um bocadinho de água. É mais fácil estar no meu ateliê do que estar aqui. Por isso peço desculpa, porque estou um bocadinho nervosa. Acho que gosto imenso deste fato. Gosto muito eu gosto deste fato. Entro num Louvre assim vestida. E vai ver como vou ser bem recebida, melhor do que até agora, ainda. Eu queria lembrar que realmente este doutoramento, a primeira pessoa que me falou foi o Sr. Reitor, o António Fontainhas Fernandes, porque sei que houve uma professora que está aqui entre nós, que realmente, a Elisa Gomes da Torre, propôs o doutoramento e foi aceito. Mas como estávamos em plena pandemia, eu pedi ao Sr. Reitor, por telefone, que eu gostava tanto que fosse uma festa e com a pandemia não podemos fazer festa. E então ele disse, mas adia-se. Foi de uma grande generosidade, porque sabia que ia sair de reitor e de certeza que gostava que esta situação se realizasse enquanto reitor. Mas mal este senhor reitor, Emílio Gomes, tomou conta desta universidade, ou está à frente da universidade, eu acho que foi das primeiras coisas que decidiu, foi o meu doutoramento. E por isso também me comunicou e eu disse muito bem e fiquei muito contente por não se ter esquecido, porque eu não lhe ia lembrar. Mas, infelizmente, a Covid, esta pandemia ainda não nos largou. Porque eu não imagino a quantidade de pessoas que me ligaram nos últimos 3 dias a dizer que queriam vir e que não podiam porque ou que estão com pandemia, ou que têm o filho doente, ou que têm alguém doente. Felizmente já não é com a gravidade que era há uns anos. A verdade é que ainda vivemos com esta ameaça no meio de nós. Mas eu acho que isto hoje é a celebração da vida e da sabedoria e da arte. Nós hoje estamos aqui reunidos e eu sou uma pessoa que me sinto muito privilegiada porque realmente eu tornar-me doutorada de uma universidade que eu mal conhecia, mas que a primeira vez que vim aqui eu disse, se eu tivesse 18 anos, matriculava-me nesta universidade só para andar a passear neste campo. Não sei se já repararam que este campus é de uma beleza enorme. Só este campus dava origem a muitas pinturas, a desafiar vários artistas em residências para olharem para a variedade que há neste espaço maravilhoso e fazerem arte. E por isso, contem comigo se quiserem desafiar alguns artistas a olhar para este espaço que eu considero um oásis numa cidade que cresceu mal, porque Vila Real cresceu mal, infelizmente.
como a maior parte das cidades tiveram um boom muito brusco e, sob o ponto de vista urbanístico, há muito a dizer. Não? São cidades muito complicadas, não são cidades humanizadas, são cidades onde realmente se privilegia, de repente, o novo riquismo. Eu agora deixem-me contar-lhes uma história para ver se nos rimos um bocadinho. Há tempos, o diretor do Centro de Arte, o Jorge Costa, mais o assistente, foi ao meu ateliê Freixel trabalhar. E eu disse, nunca tenho tempo para ver a aldeia, vou-lhes mostrar a minha aldeia. E passamos à porta da única mercearia, estava lá à porta o merceeiro com mais 2 homens, eu cumprimentei-os e disse, ando aqui a mostrar a aldeia ao diretor do centro em Bragança. E diz-me ele assim, Bragança está uma cidade muito importante, até já tem um McDonald's. Bem, eu achei aquilo fantástico. Eu que jogava que o mais importante, que era o Centro de Arte Contemporânea, tinha o meu nome. Não, os americanos continuam a ocupar o terreno com os ténis, os Levi's e os McDonald's e essas coisas todas. Mas é isso. E tenho certeza que a importância dos centros de arte, das escolas de arte, das politécnicos e das universidades vai mudar a mentalidade das pessoas. E nós temos que ajudar a que essa pessoa que disse isso de uma forma tão ingênua, daqui a uns anos, realmente tenha um enorme orgulho em dizer que há um centro de arte contemporâneo em Bragança que tem o nome de uma mulher, que há uma universidade, que há uma escola, que há um politécnico, que há estes centros de arte e de saber. Porque realmente a nossa evolução é pelo saber. E é por esta dimensão do espírito e por esta dimensão que não tem a ver com dinheiro, mas tem a ver realmente com o crescimento do ser humano. Nós vivemos neste momento uma situação de grandes incertezas. Temos aqui o Sr. Primeiro-Ministro que tem feito um grande esforço. Eu vejo televisão e vejo o esforço que a Presidente da Europa e a nossa Europa, que nós jogávamos, que estávamos todos muito consoladinhos, a ir para o café tomar café, a comprar um livro, ir aos museus, afinal estamos todos ameaçados, basta haver um louco, um déspota e um homem sem juízo para nos pôr a todos a tremer, não é? E nós só conseguimos lutar contra estes Putins, que nós também os temos, são muito pequeninos, mas podem crescer depressa, só conseguimos lutar quando a maior parte das pessoas, quanto mais cultas as pessoas forem, mais elas podem saber pensar, discutir e defender-se dessas situações. Isto não quer dizer que na Rússia não haja pessoas cultíssimas, porque eu tive a sorte de ir lá quando foi inaugurado o painel de azulejos numa das estações da Bielorrússia em Moscovo. Esse painel foi produzido pela Galeria Raton e fui eu que o pintei. E na inauguração eu fui muito bem-vinda e fiquei emocionada com uma professora, noutra visita que fiz, uma professora universitária que era a nossa guia, a ficar muito emocionada e pegar-me nas mãos e dizia: eu sinto uma emoção, uma honra quando toco as mãos de um grande artista. Por isso a Rússia tem estas pessoas, mas estas pessoas neste momento devem estar a sofrer imenso, porque aquele homem não tem alma, não tem coração e é um homem que põe em perigo a nossa Europa. Isto é só para dizer que realmente nós temos que ter cada vez mais consciência do mundo em que vivemos e lutar. A resiliência que a Sra. Secretária de Estado fala muito e que eu conheci desde pequenina nas mulheres, sobretudo nas mulheres que me viram crescer, essa resiliência nós que defendemos valores humanos e valores culturais tem que cada vez ser mais forte. E temos que acreditar cada vez mais nos políticos e realmente contar consigo, Sr. Primeiro-Ministro. Agora que vai receber muito dinheiro, consta-se isso. Eu, como transmontana, eu gostava muito de ver esta região realmente mais apoiada. Mais apoiada, sobretudo, temos estas universidades, temos os centros de arte, as autarquias têm feito um trabalho, algumas, de realmente mérito, porque realmente conseguiram construir, fazer centros de arte um bocado por todo o lado, mas depois falta
apoios económicos, ou não, ou até às vezes faltam humanamente pessoas que sejam muito bem escolhidas para estar nesses lugares. E nós temos que lutar para a valorização cada vez maior desses lugares e dessas pessoas, numa relação muito direta com as pessoas que cá estão. Mas quando eu falo na minha região, falou-se hoje muito em oliveiras. E eu, quando vejo cortar uma oliveira centenária para ir para a lareira, eu sofro imenso, porque eu acho que essas oliveiras têm que ser defendidas. E a universidade tem esse papel, e o Politécnico, nesta região, deviam... ou seja, não me refiro só às oliveiras, eu acho que a nossa região, eu gosto mais de dizer região do que território. A nossa região, se fizesse uma sinalização das árvores mais centenárias, que são sobreiros, que são castanheiros, que são oliveiras, que são videiras que se estão a arrancar para colocar as videiras novas, porque dão um vinho que dá mais lucro. Eu há dias vi um monte de videiras centenárias e eu disse, mas estas videiras quem é que as arrancou? E soube a pessoa que as arrancou e disse, você vai-me vender ou dar-me todas as oliveiras, porque eu vou fazer uma escultura com essas chamam-se cepas, porque elas são de uma enorme beleza. Mas claro que a velhice, mesmo nas videiras, não é respeitada em nome realmente do lucro das plantações novas que até são apoiadas pelo governo. Mas eu não estou a dizer isso com censura, porque o governo faz isso até para ajudar. Mas também tem que começar, ou seja, a mentalidade é que tem que mudar, tem que se defender que realmente videiras, oliveiras, sobreiros, castanheiros, essas árvores, devia haver um roteiro para que as pessoas que agora começam a visitar o país fizessem uma espécie de peregrinação, o respeito por essas árvores, porque são árvores que demoram séculos, algumas são do tempo dos meus avós, que sempre tiveram terras, e essas árvores não podem ser cortadas, não podem ser queimadas. Por isso, eu deixo esse apelo aqui à Universidade e ao Politécnico. Era muito bom que a Universidade e o Politécnico cada vez trabalhassem mais em conjunto. Era muito bom que a maior parte dos presidentes da Câmara destes concelhos e das cidades trabalhassem, tanto me faz que sejam do PS como do PSD. Eu gostava que trabalhassem para o bem desta região. Porque... Toda a gente sabe quais são as minhas inclinações, não só amorosas, mas as outras, mas realmente fui sempre uma grande admiradora de Mário Soares e da Maria Barroso, mas eu, sobretudo, admiro homens bons e mulheres, e admiro pessoas que sejam honestas. E, neste momento, nós temos, para este país progredir, para sairmos da pobreza em que ainda estamos, para ajudar as pessoas que eu vejo nas aldeias que vivem com 200 e tal euros por mês, eu não sei como é que elas vivem, e para ajudar, Sr. Primeiro-Ministro, meu querido amigo, artistas que envelhecem na pobreza, mas têm vergonha de dizer que têm reformas miseráveis. Esses artistas que deram muito ao país têm que ser apoiados na velhice, não com 600 euros por mês, mas com um subsídio de respeito máximo. E não é difícil procurar... porque sabe-se quem são os grandes artistas. E quando digo os grandes artistas, não digo os pintores, digo atores, digo músicos, digo pessoas do bailado, pessoas que têm que se começar a respeitar cada vez mais, não só com medalhas, que é muito agradável de receber, mas realmente com apoios, porque é preciso dignificar a vida dessas pessoas que tanto ofereceram ao país. Eu quero agradecer muito, do fundo do coração, ao Manuel Leitor, aquilo que tem feito em Bragança, porque, sem sermos amigos, hoje sou muito amiga dele, mas antes mal nos conhecíamos, não é? Mas começaram a dizer que este senhor, quando ia a Bragança, ia trabalhar com vários Instituto Politécnico e nas suas funções de ministro, ia sempre visitar o Centro de Arte Contemporânea em Bragança. E viu a minha pintura, de tal maneira que viram... Só é possível fazer esta dissertação para uma pessoa que viu a minha pintura e que estudou. Eu também lhe digo, ainda bem que já não é ministro, porque assim teve tempo para estudar ainda mais.
A nossa querida Raquel Henriques da Silva é das grandes mulheres da arte. Jubilou-se este ano, mas nós não vamos deixá-la parar. Ela tem que continuar a ligar-se à nossa região. Vamos ter que aprender aqui também a esta universidade e a outras iniciativas. E realmente, quero-lhes dizer que realmente eu, quando nasci nessa pequena aldeia, eu nunca imaginei que um dia fosse pintora. De resto, quando disse isso à minha mãe, ela ficou muito assustada, porque não sabia bem o que era ser pintora e sabia que os pintores passavam fome. Felizmente, nunca passei fome, mas quero dizer que, para mim, tem sido uma surpresa tudo o que eu tenho recebido. Foi uma surpresa quando o Jorge Nunes me telefonou a dizer que tinha um centro de arte contemporânea em Bragança, feito por um grande arquiteto, Souto Moro, e que, por unanimidade, a Assembleia Municipal tinha dado o meu nome e perguntou-me se eu aceitava. Lembra-se, Jorge Nunes? Eu disse que era com muita honra que aceitava. Eu aceito tudo, eu não peço, mas quando me dão as coisas, aceito-as com as duas mãos e depois luto por elas e ninguém me as tira. Porque, sobretudo, eu sinto que aí já não sou eu, Graça Moraes. Eu já sou alguém, ou uma obra, que pode servir uma comunidade, pode ser útil ao seu país. E eu quero continuar a ser útil. Conte sempre comigo e contem todos comigo. Eu, enquanto tiver saúde, e vou, de certeza, viver ainda mais uns anos, eu quero muito e obrigada por tantas honrarias. E eu agora vou ser doutora por extenso, mas eu sou sempre pintora. A cerimónia prossegue com a assinatura da ata de concessão do título de doutoramento honoris causa, que será subscrita pelo magnífico reitor, por mim, que fará a vez de cancelária, e pelas testemunhas os professores desta universidade, João Filipe Coutinho Mendes e Elisa Maria Oliveira Gomes da Torre. Vamos ouvir novamente a nossa doutorada, porque ela precisa de dar mais uma palavrinha. É que eu não estava com pressa de acabar, não queria incomodá-los. Esqueci-me de agradecer a pessoas que estão aqui, que eu adoro, que ajudaram-me através dos livros que publicaram, como o Artur Santos Silva, o Luís Portela, a que esses livros chegaram a muita gente, e eu sou uma pessoa muito agradecida. Eu lembro quando o Artur Santos Silva me conheceu a primeira vez, nem sabia como é que me havia tratado. Eu disse-lhe, trate-me por Graça. Eu queria-lhe perguntar se nós queremos fazer um livro sobre a sua obra, e se aceita. E eu, desculpem, mas vou ser muito transmontânea, eu disse, ó, Sr. Doutor, pergunta a um burro se quer palha.
Lembra-se disso? E ele riu-se e ficamos sempre amigos. Eu adoro Artur. E eu tenho aqui pessoas da minha família, infelizmente não tenho todas as pessoas, outras da família do meu marido. Tenho muitos amigos e tenho a honra de continuar esta herança de grandes homens que já foram, que receberam o doutoramento, e sobretudo a minha querida Agostina Bessa Luís, que foi a primeira mulher. Eu sinto-me duplamente honrada, porque a seguir a ela não sei onde está, mas deve estar toda contente. Mas esqueci-me também de agradecer ao meu marido, porque santos da casa nunca fazem milagres. As duas músicas maravilhosas que tocaste. E a todos que estão presentes, amigos, porque são todos amigos, e os que não são amigos vão se tornar meus amigos. Obrigada a todos e vamos continuar. Na impossibilidade de estar presente nesta cerimónia, vamos assistir às palavras da Sua Excelência, o Sr. Presidente, da República, professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa. Não posso estar presente, o que muito me penaliza, no doutoramento honoris causa de Graça Moraes. Sei que está presente o Sr. Primeiro-Ministro, entre outras razões, porque foi trocado o almoço que teria recebendo os Granduques do Luxemburgo por um almoço que eu próprio ofereço. E, portanto, o Governo está muito bem representado e, com ele, o poder político do Estado. Mas eu ficaria de mal com a minha própria consciência se não dissesse duas palavras neste ato solene. Primeiro, como académico. Eu sou um académico e serei sempre um académico toda a vida. E ou se é ou não se é. Se não se é, compreende-se o significado destes atos, mas não se assume a sua efetiva importância. Como académico, eu tenho presente a importância fundamental de um doutoramento honoris causa. É acolher no claustro dos doutores, daqueles que consagraram toda uma vida à pesquisa, à investigação, ao ensino e ao desenvolvimento, servindo a comunidade, alguém que, pelos seus méritos excepcionais, passa a ser equiparado a um doutor. Porque o seu percurso foi diferente, mas vale tanto ou mais quanto o percurso dos académicos. Mas também como cidadão. Como cidadão porque, muito cedo, comecei a admirar Graça Moraes. Não é, aliás, por acaso, que tenho em frente da minha cama, no meu quarto, em minha casa, uma obra de Graça Moraes. E tenho há décadas. Graça Moraes tem tido várias fases na sua criação artística, mas é sempre a mesma. É sempre o mesmo talento, a mesma criatividade, a mesma empatia, a mesma capacidade de comunicação, a mesma genuinidade. Pode haver influências orientais ou ocidentais, pode haver momentos diversos de percurso. É sempre aquilo que deve ser um grande artista plástico. Alguém que recolhe o que há de fundamental na cultura do seu povo, junta a isso o ecumenismo, a universalidade e, sobretudo, o seu gênio pessoal. Mas também queria hoje juntar uma palavra como Presidente da República. Graça Moraes honra Portugal. Não honra apenas a universidade que a vai doutorar honoris causa. Não honra apenas o meio da cultura em Portugal. Não honra apenas aqueles que são milhões de cidadãos portugueses
conheçam ou não conheçam a sua pessoa e a sua obra, que dela beneficiam permanentemente. Não, honra Portugal, prestigia Portugal, cá dentro e lá fora. E por isso, daqui lhe envio um testemunho muito amigo do admirador, académico, cidadão e Presidente da República Portuguesa, em nome de todos os portugueses. Agradecemos a presença de todos. Informamos que a sessão de cumprimentos terá lugar na biblioteca desta Universidade, seguida de um porto de honra, para o qual estão todos convidados. Em nome do magnífico reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, professor Dr. Emílio Gomes, declaro encerrada esta cerimónia de doutoramento honoris causa à pintora Graça Moraes.